Eu chamo de vencedor não aquele que é rico ou milionário, sequer pobre. Eu chamo de vencedor aquele que tem autoridade nas suas experiências e, por ter autoridade, ele tem a humildade de ensinar aos outros. Vencedor é aquele que coleciona experiências com a dependência do Espírito Santo de Deus. Vencedor é aquele que adquire experiência nas batalhas. Muitas dessas batalhas ele vai perder, muitas dessas batalhas ele vai quase se render, mas em todas ele vai esperar o momento certo de Deus agir, ele vai ver Deus agir, e ao ver Deus agir, ele vai ser condecorado com a medalha da vitória pela graça do Senhor Deus. Não pelos seus méritos, não pelas suas forças, mas pelo seu ato, a sua habilidade e a sua capacidade de crer que Deus está no controle. Quer ser um vencedor? E eu creio que você é um vencedor, sabe? Eu creio que você é um vencedor, porque se você olhar para trás, você vai ver quantas vezes você foi tentado a desanimar e não desanimou. Tantas vezes você foi tentado a desistir e não desistiu. E se você está aqui hoje, sabe, tendo sido tentado tantas vezes a desanimar e a desistir e não desistiu e não desanimou, você é um vencedor. Mas eu chamo de vencedor esse carinha que na Bíblia recebe o nome de Davi. Você lembra de Davi? Davi era o filho mais novo de uma família numerosa. Davi era o mais terno dos seus irmãos. Enquanto seus irmãos já estavam, sabe, no fronte de batalha, servindo o exército, ele estava lá no cantinho dele, cuidando das ovelhas do seu pai. Quando a gente encontra Davi cuidando das ovelhas do seu pai, a gente pode pensar assim: poxa, será que cuidar de ovelha faz de alguém um vencedor mais do que estar nas batalhas? Você vai entender o porquê a gente chama Davi de vencedor e não chama Eliabe, um dos seus irmãos, que estava lá na batalha. Você vai entender por que a gente chama Davi de vencedor e não chama Abinadab, outro de seus irmãos que estava lá na batalha. Por que a gente chama Davi de vencedor e não seus irmãos, enquanto ele era um mero pastor de ovelhas? Você sabe que no final da história, Davi luta contra o gigante e vence esse gigante. Como que era o nome do gigante? Golias. Golias também tem uma história particular, porque ele era também de uma família numerosa. Ele tinha pelo menos mais outros 5 irmãos. Na verdade, mais outros 4 irmãos. 4 irmãos. E todos eles gigantes. E todos eles com uma anomalia. Vou falar anomalia. De 6 dedos em cada pé. Tem gente que acha o meu pé lindo, né? Não, tem gente que acha o meu pé feio. Agora imagina o pé de Golias. Já parou para pensar? 6 dedão no pé. Mas isso não fez a história de Golias e dos seus irmãos. O que fez a história de Golias e dos seus irmãos é que, mesmo sendo um soldado bem condecorado, vencedor em muitas batalhas e, sabe, destacado para ser o representante dos filisteus, mesmo sendo um soldado assim, nós vamos chamar Davi de vencedor e não Golias, para a honra e glória do Senhor. Que com uma pedra, uma simples pedra, derrubou o gigante e tirou a cabeça dele. Vamos ouvir então os conselhos deste vencedor. Antes da gente continuar, eu quero explicar essa figura. Essa figura faz parte de um acervo de arte e ela foi esculpida em mármore por um artista chamado Jan
Lorenzo Bernini, que viveu nos anos entre 1598 a 1610. Ele era escultor no período barroco, foi escritor e aos 25 anos ele esculpiu essa estátua em tamanho natural de Davi em mármore. O que faz dessa estátua algo diferente, uma arte diferente? É um movimento no mármore. Você pensa assim, uma pedra de mármore, nós temos uma marmoraria aqui atrás, né? Você jamais imaginaria que essa estátua é mais ou menos desse tamanho e feita toda em mármore. Ela tem movimento, sabe? A posição em que ela está é para gerar nas pessoas que visitam essa obra o espanto e até fazer com que eles se esquivem, porque Davi está nessa obra tentando puxar de trás a funda para acertar no seu algoz o Golias que está adiante de si. A força, o movimento, o dinamismo, tudo isso representa o nosso vencedor, que vai nos dar alguns conselhos nesta noite, em nome de Jesus. Vamos ao texto. 1 Samuel capítulo 17, versículo 32. E diz assim: E Davi disse a Saul. Bom a gente entender o que está acontecendo aqui. Davi, molecote, aproximadamente 17, 18 anos de idade, foi visitar os seus irmãos, foi levar queijo e farinha para os seus irmãos, foi saber se eles estavam bem na batalha, e ele ficou sabendo de um fato inusitado que estava acontecendo ali. O que estava acontecendo? Um soldado destacado pelos filisteus foi preparado para desafiar o povo de Israel. Estava cada um em uma fileira e cada um se desafiava. E apenas um soldado chamado Golias desafiava a todo o exército. Alguém no exército de vocês que me enfrente, então manda. Se ele me ganhar, todos nós vamos servir a vocês e ao Deus que vocês servem. Agora, se vocês perderem, todos vocês vão servir a nós e aos deuses que nós servimos. E todos os dias, diz a palavra, que Golias saía de lá de trás das fileiras e vinha marchando com o seu lanceiro e o seu escudeiro adiante dele, e ele vinha lá marchando todo feioso, grandão e fortão, e amedrontando o povo de Israel. Quando todos os soldados de Israel vinham e viram e viam essa figura, todos eles saíam correndo. E isso durou, segundo a palavra de Deus, dias e dias. Quando, em um desses dias, Davi é mandado por seu pai Jessé a ver o que estava acontecendo na batalha, se os seus irmãos estavam bem e o que estava acontecendo. E ele chega lá e se depara com essa imagem. Ele faz algumas perguntas para as pessoas que estão ali, e ele se interessa tanto em servir ao seu povo que ele vai para o rei. Ele vai ter uma entrevista com o rei. Para ser ridicularizado, sim. Para ser humilhado, sim. Mas para sair dali como o grande vencedor. Ei, deixa eu te contar uma coisa. Não são as humilhações as responsáveis por te tirar da caminhada da vitória. Não são as ofensas as responsáveis por tirarem você da caminhada da vitória. É o que você faz com elas, é o que você faz com a humilhação, é o que você faz com a ofensa, é o que você faz com a rejeição, é o que você faz com a resistência àquilo que você crê. Davi só foi vencedor porque depois de humilhado, depois de ofendido, depois de rejeitado, ele fez algo diferente. E a gente vai ver aqui, ele vira para Saul, que é o rei, e fala com ele: olha lá, não desfaleça o coração do rei ou de ninguém. Ele vira conselheiro do rei. O menino vira conselheiro do rei, sabe? Você já pensou começa a imaginar a batalha. Chega no meio da batalha, um menino vai conversar com o rei, e chega para o rei, sabe, com um peitinho estufado, fala assim: ó,
fica todo mundo tranquilo, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Nem fala o nome Golias, por causa dele. Aí ele fala assim: o teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Pronto, ele demonstrou a sua fé. Ele se dispôs a fazer aquilo que ninguém queria mais fazer. Ele está certo, ele ouviu lá qual seria a recompensa. Qual seria a recompensa? Ser o segundo do reino e casar com a filha do rei. Parece que isso não fez tanta cócega, sabe, na motivação de Davi, mas que colocou lenha na fogueira, colocou. Mas o que mais colocou lenha na fogueira era o desafio da fé, e a gente vai entender isso. Isso no verso 32. No verso 36, na continuação da história, ele fala assim: assim feriu o teu servo leão, porque ele contou a história para o rei. Assim feriu o teu servo leão como urso. E ele diz: assim será esse incircunciso filisteu. Quem era aquele gigante que vinha lá de trás das fileiras dos filisteus? O Golias, malvadão. Quem era aquele gigante que vinha lá de trás das fileiras? O malvado assustador. Mas para Davi não. Para Davi era um incircunciso. Você sabe o que significa isso? Qual que era a visão? Gente, eu sempre digo assim: as batalhas começam e terminam aqui, gente, aqui, ó. Sabe? Eu não sei se você já acordou de noite, no meio daquela penumbra, abriu os olhos e viu uma sombra, como se fosse uma bruxa, alguém vindo. Já passou por isso? Você olha assim e vê a sombra que parece algo totalmente tenebroso, mas à medida que você firma o olhar, não era nada daquilo que estava ali, mas você já gritou, você já chorou, você já jogou travesseiro, você já fez qualquer coisa, não é não? Por quê? Porque na primeira vista a gente já começa colocar a nossa imaginação para funcionar. E aqui, sabe, querido, é que a gente perde ou ganha as batalhas. Davi, sabe, já tinha ganho a batalha aqui dentro, quando ele fala para o rei: eu já venci um urso, meu rei. Eu já venci um leão. Eu já protegi as minhas ovelhas. E da mesma forma que Deus fez lá atrás, Ele vai fazer agora também com esse incircunciso. Quando o judeu chama o outro de incircunciso, ele está xingando de: ó, Deus não tem compromisso com você e você não tem compromisso com Deus. A circuncisão era a operação feita ao 8º dia de vida do homem, do menino, do macho, como um sinal de que aquele ali era alguém inscrito no rol dos filhos de Deus e com quem Deus tinha o compromisso de revelar a sua vontade, a sua presença e o seu poder todos os dias, e de caminhar com ele, e de abençoar. Esse era o circunciso. O incircunciso era aquele com quem Deus não tinha compromisso. O que está na cabecinha de Davi? E por isso eu chamo esse cara de vencedor. Enquanto todos estavam e fugiam do gigante, ele queria partir para cima, porque ele sabia que Deus não tinha compromisso com ele, com o gigante. Deus tinha compromisso consigo mesmo, porque ele havia sido circuncidado, ele havia sido apresentado ao Senhor, ele havia sido consagrado a Deus. Assim, este incircunciso filisteu, como um deles, ou o leão ou o urso, porquanto ele não está afrontando um exército qualquer, ele está afrontando o exército do Deus vivo. Talvez essa seja uma das mensagens mais rápidas que a gente vai pregar aqui, mas eu quero que você entenda quais são os conselhos desse vencedor. Pega a visão. Primeiro conselho de Davi: viva a vida leve. Por quê? A gente olha para Davi, ele está pastoreando a ovelha. A gente olha para Davi, ele está chegando para o rei dizendo: não entristeça o coração de ninguém. Sabe, só quem tem a vida leve consegue fazer leve a vida de outras pessoas. Gente cuja vida é pesada, pesa o ambiente. Verdade ou mentira? Gente que tem, sabe, a alma pesada, chega no ambiente, todo mundo sente.
Não é verdade? A gente conhece, você conhece pessoas, sabe, que parece que carrega assim uma legião de perturbadores. Não estou falando que ela é endemoniada, mas são perturbadores que vivem falando, vivem oprimindo, e a pessoa é tão pesada, tão carregada, que quando ela chega, ninguém suporta. Ela abre boca, é só reclamar, é só falar mal, é só tristeza, é só notícia ruim. Davi não, Davi chegou com uma palavra leve para o rei. Ninguém se apoquente por causa desse gigante, desse incircunciso. Saul, Deus tem compromisso com você, sabe? Quem tem a vida leve, faz leve, a expectativa é a luta do outro. Saul, Deus tem compromisso com a sua vida. Viva uma vida mais leve. Nós conseguimos encontrar Davi pastoreando as suas ovelhas, e quem sabe entre um cochilo e outro acorda e diz: ah, graças a Deus, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você está entendendo? Quando temos a vida leve, nós tornamos leve o ambiente e a vida das pessoas com as quais nós relacionamos. Segundo conselho de Davi: colecione momentos com Deus. O livro dos Salmos é um livro de coleção de momentos com Deus. Em todo momento do livro dos Salmos, que são um conjunto de 5 livros, e um desses 5 livros pertence a Davi. Neste conjunto de 5 livros, neste que pertence a Davi, você vai ver ele caminhando com Deus, você vai ver ele falando assim: como é bom ir à casa do Senhor. Você vai ver Davi, sabe, ministrando ao seu próprio coração: porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. E ele fala consigo mesmo: espere em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu auxílio, o meu Deus. Coleciona momentos com Deus, irmão, sabe aqueles momentos que se repetem na nossa mente, de ter sido afrontado, de ter sido humilhado, de ter sido rejeitado por pessoas, sabe essas coisas que acontecem na nossa vida? Coloca isso no mar do esquecimento, deixa Deus tratar isso, mas coleciona momentos com Deus. Vai para o joelho, vai para o seu lugar secreto de oração, busca o Senhor, e você vai ver o quanto é que Deus se interessa por nós, em nome do Senhor Jesus. Terceiro conselho de Davi, o vencedor: faça de seu serviço na vida a sua missão. Ele estava protegendo ovelhas, sim ou não? Um dos seus irmãos, chamado Eliabe, vira para ele quando ele está observando e perguntando aos soldados, e Eliabe é um dos soldados também, vira para ele e fala assim: ô seu pirralho, o que você quer aqui? Você quer humilhar a gente, você quer ver a gente correndo do gigante, você quer ver a gente passando por situação vexosa, por situação vergonhosa, é isso que você quer? E vira: como assim? O que eu fiz agora? Vai cuidar daquelas poucas ovelhas. Essa era a visão de um dos seus irmãos, sabe? Dele. A visão dele era outra. Ele vira para Saul e fala assim: eu protegi as ovelhas de um urso e de um leão. Aquelas ovelhas que eles acham tão michuruca, tão pequenininha, tão, sabe, sem importância, aquilo que eles dizem sem importância, para mim é minha missão. E eu defino isso com a minha própria vida. 3. Desafie-se sempre. Eu queria saber, pastor Amerindo, Esdras, Fabrício, você que está aqui hoje, Rafinha, eu queria saber quem foi que deu esse apelido de zona de conforto para essa situação de estagnação, essa situação de praticamente morte, de zumbi. O que a sociedade chama de zona de conforto? Aquela situação onde você já não é mais protagonista, aquela situação onde você já não quer mais a vitória, aquela situação que você acha assim: ah, está tudo bem, só que não está tudo bem. Você quer resultados diferentes, mas você continua fazendo as mesmas coisas ou deixando de fazer as mesmas coisas, e chama isso de zona de conforto. Por
chamar de zona de conforto, você fica descansado na situação. Não é zona de conforto ficar estagnado no passado. Não é zona de conforto ficar estacionado em uma experiência de vida que você olha para o espelho e não se reconhece. Porque você já não vai mais para frente, você não avança, você não faz coisas novas, você não tem realização nova na sua vida. É tudo coisa do passado. Você virou um museu e chama isso de zona de conforto. Davi é um vencedor e ele nos desafia a nos desafiarmos sempre. Venceu o leão? Descansa não, daqui a pouco tem um urso. Venceu o urso? Descansa não, daqui a pouco tem um gigante. Venceu o gigante? Descansa não, daqui a pouco tem outras e outras e outras batalhas. E sejam elas quais forem, prepare-se, porque Deus vai se levantar com um propósito de milagre na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Próximo conselho de Davi, olha lá. Não dê lugar a críticas ou a resistência. Mas pastor, é da própria família. É parente que olha para mim e fala, é cônjuge, é companheiro, é companheira, é filho. Dê lugar não, não dê lugar. Seu coração só cabe aquilo que você permite entrar. Sim ou não? Sim ou não? Pensa. Quando você permite que entre, poxa, entrou, já era. Não é que já era. Você pode lidar com isso depois, mas que causa um estrago, causa ou não causa? Quem foi que te disse que todas as pessoas concordariam com tudo que você pensar, que você ia pensar? Quem foi que te disse que todas as pessoas iam gostar de você? Quem foi que te disse que todas as pessoas iam permanecer com você? Quem foi que te disse? Ninguém te prometeu isso. Sabe? As pessoas estão conosco, as pessoas estão ao nosso redor, mas elas não podem ser responsáveis pela nossa felicidade. Não podem. Sabe, só tem um responsável humano pela nossa felicidade: nós mesmos. No ato de abrir ou não o nosso coração para as coisas que vêm de fora, sejam palavras, sejam atitudes, sejam ofensas, sejam humilhações, seja o que for, se a gente abre o coração, pronto. Então Davi nos ensina a não dar lugar a críticas e às resistências. Lembra do irmão Eliabe? E deixa eu te contar aqui. Sabe o que significa Eliabe? Eliabe significa Deus é Pai. Quantas vezes você conversando com uma pessoa e a pessoa conta alguma coisa assim, meio escabrosa, você fala, nossa, Deus é Pai. Mas você estava falando Eliabe. Eliabe era um cara que sabia que Deus estava no controle de tudo. Mas foi o primeiro a dizer a Davi que ele não seria capaz de fazer o que ele estava na cabeça. Então, não importa que nome tenha a pessoa, não importa que cargo tenha a pessoa, não importa que posição tenha a pessoa, não importa que relacionamento você trave com essa pessoa, ela não é autoridade no seu coração. É você quem abre ou não a porta para aquilo que ela diz ou faz entrar. Você acha que Davi deixou a palavra do rei Saul, porque o rei Saul também foi meio malandrão com Davi? Foi não? Ele vira para Davi e fala assim, meu filho, não dá não, isso não é para você. Quantas vezes você ouviu isso, hein? Isso não é para você. Ih, não vai dar certo. Ih, você é pobre. Ih, sabe quantas vezes você ouviu? Depende de você se deixar entrar no coração, você vai ser aquilo que você ouviu. Não deixe entrar no coração, não dê lugar. Eu gosto muito da expressão do texto quando diz assim: Eliabe veio para cima de Davi, soltou os cachorros em cima de Davi. Davi desvia dele e vai para outros soldados e pergunta sobre a recompensa. Dando a entender que ouvir sobre recompensa, ouvir sobre resultado é melhor do que ouvir sobre crítica que me deixa para baixo e que arrasa comigo. Você pode escolher.
deixar entrar no seu coração ou barrar as críticas, e deixar entrar no seu coração aquilo que vai trazer resultados para a sua história. Próximo conselho de Davi: faça da sua experiência com Deus o seu currículo. Muitas vezes as pessoas não estão ligadas, mas o que vai te dar vitória são as experiências, o conjunto das experiências que você vai tendo com Deus. Agora eu tenho péssimas notícias para te dar. Se você já parou de orar, se você já parou de ler a Bíblia, se você já parou de estar na casa de Deus, de congregar, se você já parou de dizimar, se você já parou de ofertar, se você já parou de semear na vida do irmão, se você já parou de cantar louvores, se você deixou tudo isso para trás, vai ficar muito difícil, sabe, transformar a nossa realidade, a nossa experiência com Deus em currículo. Uma das coisas que mais barram pessoas, brasileiros que vão buscar trabalho, é o currículo, não é? Aí por causa da falta de experiência ele não consegue um emprego. Eu acho isso triste, mas em certa medida isso é real e precisa ser assim. Quanto mais experiência profissional você tem, mais possibilidade de emprego você vai ter. Ei, deixa eu te contar, quanto mais experiência com Deus, mais currículo você vai ter para enfrentar outras batalhas e vencer em nome do Senhor Jesus. Amém? Então o que eu quero te dizer? A provação vem, resiste, porque segundo Paulo, a provação produz a perseverança, e a perseverança tem que ir até o final, para que ela nos transforme. Aí vem Tiago falando, para que ela nos transforme em alguém que é íntegro e em quem não falte nada. Tiago, quando ele escreve essa situação sobre a aprovação, ele está dizendo: olha, vai até o final, resista, persevere, porque o fim ainda não aconteceu, Deus ainda não bateu o martelo. Entenda, próximo conselho de Davi: entenda a profundidade das suas lutas. Todo mundo correu do gigante porque pensou que era uma batalha física, sim ou não? Todo mundo correu do gigante porque pensou que era uma batalha entre exércitos. Davi não. Davi compreendeu a profundidade da sua luta. Ele fala: esse incircunciso, esse sujeito que ofendeu o Deus vivo, esse sujeito que está ofendendo o exército do Deus vivo, ele vai cair por terra e eu vou arrancar a cabeça dele. Para Davi a sua luta era espiritual, meu irmão. Para Davi a sua batalha ia além da força física, e além daquele tamanhão daquele gigante, e além da sua falta de recursos como gente de estatura menor diante daquele gigante. Não, para Davi a coisa era espiritual. E deixa eu te falar uma coisa, Paulo também nos diz que a nossa luta, guarda isso, para você pegar a visão, a nossa luta não é contra carne e contra sangue. Sabe aquele vizinho que o dia inteiro fala mal de você, sabe, só coisas pesadas com você, sabe aquelas pessoas da família que te importunam, que te oprimem, sabe? A nossa luta não é contra essas pessoas. A nossa luta, segundo diz a palavra, é contra todo principado e potestade. Começa a repreender o diabo, começa a repreender o inferno, começa a repreender as hostes espirituais do mundo espiritual, e você vai começar a ver vitórias em nome do Senhor Jesus. Começa a declarar amor pelas pessoas, o amor de Cristo pelas pessoas. Para de bater boca com pessoas, por mais que elas te oprimam, quem está por trás dela, sabe, é bem pior. Elas são para serem amadas e colocadas na presença do Senhor. Jesus mesmo fala isso: ora por aquele que te persegue e abençoa aquele que te humilha. E aí, o que a gente faz? Briga com o capeta em nome do Senhor Jesus. Em
não com as pessoas. Entenda a profundidade das suas lutas. Enquanto a gente não entender, a gente não sai do lugar. Use a fé inteligente. O Deus a quem eu sirvo, e não a pedra que eu estou rodando. Você entendeu qual é a diferença? Tem muita gente que está firmado na tecnologia, na ciência, na intelectualidade, no conhecimento. Davi não. Davi estava focado, sabe, no relacionamento dele com Deus, que o ensinou que quando ele precisa, Deus livra. Deus livra. Isso é fé inteligente. Use a fé inteligente e haja na força do Senhor e não na sua força. Quando criança, a gente é ensinado, não sei se o pastor Merino passou por isso, mas a gente é ensinado assim, né? Bateu, levou, né? Na careca do vovô. Não sei porquê. Eu já contei isso aqui para vocês. A primeira surra que eu levei na rua foi humilhante. Foi muito humilhante. Nós estávamos em Cariacica, Campo Grande, em Vitória, para lá, Campo Grande, e nós estávamos num campinho de terra, e eu vi um menininho baixinho, magrinho, sabe, cabeçudo, com a bolinha debaixo do braço, e eu era parrudinho. Virei para ele e falei assim: deixa eu jogar a bola. Ele, não, deixa eu jogar a bola. Não. Aí eu pensei, quem é que vai me dar desaforo? Eu vou levar esse negócio para casa. O que eu fiz? Dei um toquinho na bola assim, tirei do meio do braço dele. Gente, antes que a bola caísse no chão, eu caí de costa, não sei como, e eu só conseguia olhar para cima e ver as mãozinhas dele batendo na minha cara. E batia com tanta rapidez, batia com tanta força que eu chorava. Eu chorava, irmão, mas eu chorava tanto que eu lembrava de outra coisa. Eu lembrava da minha mãe falando assim: menino, se você apanhar na rua, quando chegar você apanha outra vez em casa, que eu não quero que vocês caçem briga. E eu chorava porque eu ia apanhar em casa de volta, quando eu voltasse. Eu não sei que hora que o menino saiu de cima de mim, eu acho que tiraram ele de cima de mim, e eu fui para casa. E quando eu cheguei em casa e contei a história, eu contei tão humilhado que minha mãe ficou com dó de mim e não me bateu. Só passou aquele sermão, mas não me bateu, né? Quando você pensa que você tem força, você é surpreendido com a força do outro. Quando você pensa que você tem força, você é surpreendido com a força da situação. Quando você pensa em agir na sua força, você pode ferir alguém e se ferir muito. Você tem recursos que ninguém mais tem, sabe? No mundo espiritual, nem todo mundo tem. A oração, a fé e a sua experiência com Deus são recursos que você tem que usar sempre, quando está tudo bem e quando não está tudo bem. Está escrito na palavra. Ele foi treinado para isso, mas ele foi treinado também para ver cair os inimigos de Deus diante dos seus olhos. Ele foi treinado para confiar em Deus e ver Deus o dando vitória, o dando livramento. Haja na força do Senhor e não na sua força. A oração é uma força capaz, sabe, de transformar corações duros em coração quebrantado. A oração é capaz de, sabe, reconstituir relacionamentos. A oração é capaz de fazer com que você aqui possa orar por alguém que está lá no meio do nada, lá no Camboja, e a pessoa receber lá, porque a oração é a ferramenta que você aciona o coração e o poder de Deus. Haja na força do Senhor e não na sua força. Sabe por quê? Ainda não é o fim. Em 1997, 28 de julho, uma das lutas mais comentadas em todo o mundo,
vitória. Mas por tudo que envolveu, houve uma primeira luta, acho que alguns anos antes, houve uma primeira luta entre Evander Holyfield e Mike Tyson, os dois grandes no momento. Na verdade, Mike Tyson era o cara, era o fera, era aquele que ninguém derrubava, era aquele que, sabe, ninguém ousava derrotar. Antes dessa luta com Evander Holyfield, apenas um lutador conseguiu nocautear Mike Tyson. Aí ele, com sangue nos olhos, com fogo no coração, se levantou e começou a desafiar pessoas. E Evander Holyfield, pastor evangélico, esse que está com o calção azul, decidiu aceitar o desafio. Enquanto Mike Tyson foi criado nos guetos, sabe? Criado em reformatórios, criado na rua, criado nas instituições para crianças difíceis. Evander Holyfield foi criado nas igrejas, foi criado, sabe, fora de confusão, foi criado aprendendo a Bíblia, foi criado repetindo a palavra do Senhor para as pessoas. E treinava muito. Se tinha uma coisa que caracterizava Evander Holyfield até hoje, é a capacidade de treinamento à exaustão. Mas, na época da luta, em 1997, Evander Holyfield disse o seguinte: eu vou lutar, mas eu tenho certeza absoluta de que essa luta é como se fosse Davi e Golias. Eu sou alguém que representa Davi e o Mike Tyson é o Golias. Do outro lado, Mike Tyson falava assim: para Evander Holyfield me ganhar, ele vai ter que arrancar o meu braço ou me matar, porque derrotado eu não saio do ringue. Esse era o Mike Tyson. E do outro lado estava lá: como Deus deu vitória para Davi, Ele vai me dar vitória contra este Golias. E essa luta de 28 de junho de 1997 foi uma luta inusitada por conta do desfecho. Mike Tyson estava sofrendo golpes severos de Evander Holyfield. Evander Holyfield conseguiu estudar de tal forma os golpes e o movimento de Mike Tyson, que ele conseguiu anular alguns, e ele conseguiu dar alguns golpes, sabe, certeiros em Mike Tyson. Mike Tyson não estava gostando do negócio, acuado, sendo, sabe, baleado e sendo combatido daquela forma, quando de repente, percebendo que ele não conseguiria derrubar Evander Holyfield, ele o abraça e dá uma mordida na sua orelha que lhe arranca um pedaço. Detalhe: até hoje não se achou um pedaço da orelha. Alguns dizem que Mike Tyson engoliu, outros dizem que um empresário comprou o pedaço que tinha sido colocado numa sacola. Se isso não vem ao caso, o que vem ao caso é o seguinte: enquanto um dizia que a sua vitória era certa porque ele confiava da força do braço, o outro dizia: o Senhor vai me dar essa vitória, porque eu não luto com os meus recursos, porque eu não luto com a minha expectativa, eu vou lutar com a força e com a presença do Senhor. Resultado: Mike Tyson foi desclassificado e a luta foi dada como ganha para Evander Holyfield. Muito tempo passou. Em 2009 eles se encontraram num programa da Oprah Winfrey e eles se reconciliaram, e agora eles andam o mundo todo dando palestras juntos e dando entrevistas juntos. E aí vem um outro lado de Evander Holyfield que as pessoas não conheciam. Em 2015, numa entrevista com a Oprah Winfrey, o Mike Tyson
falou: eu quero pedir perdão ao Evander Holyfield, coisa e tal. Antes da entrevista ele falou isso. E na entrevista com a Oprah, ele vira para ela e fala assim: eu quero te confessar que aquele negócio de eu pedir perdão foi porque a minha equipe estava me enchendo muita paciência e eu tive que falar aquelas coisas, mas não foi de coração. Mas hoje de coração eu quero pedir perdão ao Evander Holyfield. O negócio foi tão chique, para a honra e glória do Senhor, que no outro dia o próprio Evander Holyfield telefona para a produção do programa da Oprah e eles armam um novo programa no dia seguinte, onde eles se reconciliam. E a palavra do Evander Holyfield foi: o tempo todo eu já havia liberado perdão, porque eu sabia que a minha luta não é contra carne e sangue, mas contra todo o principado e potestade. São ou não são conselhos de um vencedor? Recapitulando: viva a vida leve, colecione momentos com Deus, faça de seu serviço a sua missão, desafie-se sempre, não dê lugar a críticas e a resistência, faça da sua experiência com Deus o seu currículo, entenda a profundidade de suas lutas, use a fé inteligente e haja na força do Senhor. Esses são os conselhos para a gente sair deste modo de humilhado, sobrecarregado, para o modo do vencedor, em o nome do Senhor Jesus. Quais são suas lutas? Quais são seus problemas? Quer saber de uma coisa? Você não está ouvindo essa mensagem à toa. Você só está ouvindo essa mensagem porque Deus vê em você um vencedor. Você só está ouvindo essa mensagem porque Deus vê em você alguém que Ele quer usar e livrar e dar vitória e conferir pela graça o cinturão da vitória nas lutas que você está passando. Imagina se Evander Holyfield entrasse no ringue já desanimado porque o grandão lá, que é Mike Tyson, humilhou, xingou, falou que ele só sai morto dali. Não para antes, não. Vá até as últimas consequências, e as últimas consequências serão a sua vitória em nome do Senhor Jesus.